Bom, eu falei da importância do planejamento, então eu gostaria de começar aqui. Nós já falamos dos cuidados que devem ter, não só na transição, né, os principais itens que nos primeiros dias de governo. Falei dos desafios dos gestores e aí vamos entrar um pouquinho já no planejamento, tá certo? Lá do planejamento é talvez o principal item lá da Lei de Responsabilidade Fiscal que veio lá em maio de 2000. É o principal, eu reputo que é o principal pilar da Lei de Responsabilidade, que é a importância de se fazer planejamento. Bom, para a gente planejar, nós temos que primeiro ver, nós temos receitas para poder atingir todos os nossos objetivos, as nossas metas. Então, eu digo para os prefeitos no primeiro ano de gestão, prefeito, tudo aquilo que você tiver que fazer, que seja antipático, faça no primeiro ano de governo, tá certo? Porque depois você tem o segundo, terceiro, quarto ano para recuperar, mas pelo menos você já vai ter receitas no segundo ano, terceiro e quarto ano, né? Porque normalmente os prefeitos entram dizendo o seguinte, precisamos cortar despesa. Só que foram cortadas tantas despesas ao longo dos anos que nós não temos mais o que cortar praticamente. Tá certo? Ainda, lógico, algumas coisas podem ser cortadas, algumas coisas supérfluas e tudo mais. Mas nós temos que começar a cuidar das receitas próprias, aquela receita que pertence ao município. Um exemplo, recadastramento imobiliário. Tem prefeitura que faz 20 anos que não é feito recadastramento imobiliário, né? Saber o tamanho de cada casa. Tem gente que fez lá 20 anos e aí a casa tinha 60 metros, hoje a casa tem 200 metros, mas continua pagando o IPTU sobre 60. Então nós temos que fazer o recadastramento imobiliário. Isso pode ser feito por satélite, né? Pode ser feito por voo, uma série de mecanismos, hoje instrumentos que nós temos para se fazer o recadastramento imobiliário, inclusive saindo com trena medindo casa por casa também. Outro item que e o recadastramento, olha, não depende de aprovação da Câmara. É um ato do Executivo. A planta genérica de valores, não. Essa daí depende de aprovação da Câmara. O que é a planta genérica? É você valorizar, saber quanto custa um metro quadrado de construção das casas de padrão A, B, C, D ou E. Isso é estabelecido em lei. Quanto custa um metro quadrado do terreno de uma determinada zona A, zona B, zona C ou zona D da cidade? Né? Porque isso com o tempo, dependendo das melhorias que são feitas, isso pode modificar o valor do metro quadrado do terreno e até da construção. E isso é estabelecido na planta genérica de valores. Então, deveria começar 2021 pensando na planta genérica de valores, já trabalhando com recadastramento imobiliário, mandar esse projeto da planta genérica de valores em 2021, para que 2022, quando mandar a cobrança do IPTU, então esse carnê já vai com os preços atualizados, tanto do recadastramento quanto da planta genérica de valores. Isso daí chama-se justiça fiscal, tá certo? Então isso nós falamos na questão do imposto predial e do imposto territorial urbano. Que mais? Nós podemos fazer um convênio com a União para arrecadar o imposto territorial rural. Hoje os municípios ficam com 50% desses impostos. Se o município fizer um convênio com a União, então ele passa a ficar com 100% dos impostos. Coisa muito simples, tá? É procurar a União e fazer um convênio, tá? Outra coisa que é incrível, como que as prefeituras não cuidam da parte da fiscalização do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Tem prefeitura que não tem equipe de fiscalização. Aliás, não tem, às vezes, um fiscal. E se tem esse um fiscal, ele faz um outro trabalho. Ou se tem um fiscal, ele nunca fez uma fiscalização. Ele nunca abriu um processo de fiscalização, ele nunca nem recebeu treinamento de fiscalização. Então é muito importante a prefeitura ter a sua equipe de fiscalização,
né? Fiscalizar bancos, hotéis, escolas, oficinas, autoescolas, né? As escolas particulares e assim por diante. Isso é dinheiro que fica 100% no município. Uma dica que nós damos aí, prefeito, faça convênio com a Receita Federal do Brasil. Isso daí é livre. O prefeito faz um convênio com a Receita Federal e você obtém todas as informações das empresas prestadores de serviço, quantos que eles informam lá para a Receita Federal, que foi a receita dele no ano. Lá, às vezes, na Receita Federal, ele informa lá que arrecadou no ano 300 mil reais. E você vai ver no ISS, ele informa que é 10 mil reais. Né? Então, sonega impostos, não emite as notas fiscais, a prefeitura também não fiscaliza porque não tem equipe ou porque não tem método de trabalho de fiscalização do ISS. Essa é uma receita importantíssima. Então, os diretores, secretários de finanças que estão me ouvindo, né? Esse slide aqui que eu estou colocando, cuidar das receitas próprias, já guarde aí como tarefa. Fala, olha, no primeiro mês eu vou começar a lidar com essas coisas e ver como que nós vamos trabalhar para melhorar as receitas próprias. Que mais? Olha, o ISS sobre a construção civil, né? Então, por que quando a pessoa, quando vai construir um imóvel, ele pede para a prefeitura autorização de construção e depois ele pede o habite-se. E a prefeitura fornece o habite-se e não exige as notas fiscais da construção, pedreiro, carpinteiro, eletricista, pintor e etc. Né? Por que não trazer a nota ou então arbitrar o valor pelo metro quadrado de construção? Sobre o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, né? Ou normalmente a maioria das prefeituras aceitam livremente que o imposto seja recolhido pelo valor venal. O valor venal representa 5% do valor de mercado daquela transação. Por que você não criar por lei, né, que esse imóvel seja avaliado no momento da transação? Isso é possível? É legal, não tem problema nenhum. Então nós temos que começar a cuidar dos nossos impostos, né? Os valores das taxas de coleta de lixo, de publicidade, de preços públicos. Por que não atualizar, rever o valor da contribuição da iluminação pública? Tá? Fazer a efetiva cobrança da dívida ativa. Tem prefeitura que acaba prescrevendo, passando 5 anos, e a prefeitura não fez a cobrança, e aí prescreve o direito da prefeitura fazer a cobrança. Aliás, isso é crime, é improbidade administrativa do gestor que deixa prescrever a dívida ativa. Então hoje você tem a possibilidade de fazer o protesto em cartório, né? Vamos evitar também, prefeito e equipe, o tais dos refis, né? Aquele processo de refinanciamento da dívida. A pessoa deixa janeiro, fevereiro, não paga, aguardando que a prefeitura, no final do ano, faça uma lei retirando multa e juros. Isso daí nós vamos ficar estimulando os bons pagadores passarem a ser maus pagadores. Uma outra coisa que eu sempre falo, principalmente para os secretários de educação, os secretários de saúde e os secretários da área social e de esportes, nós temos as leis, né, a lei federal, leis de incentivos, onde as empresas que são tributadas pelo lucro real, eles podem destinar 1% do imposto que ele iria pagar para a Receita Federal, eles podem destinar para a criança ou adolescente, ou 1% para o fundo do idoso. Então, os secretários precisam ir atrás de criar projetos e buscar as empresas que são tributadas pelo lucro real. Quais são as grandes empresas da cidade? Olha, vocês têm aí a Vivo, né, a Oi, Banco do Brasil, Caixa Federal, Sabesp, a concessionária de energia elétrica, são as grandes empresas da cidade tributadas pelo lucro real. Vão atrás dessas empresas para que elas, então, através das leis de incentivos, destinem dinheiro para esses fundos que eu citei aqui agora.
Nós temos o Eduardo que vai falar com vocês sobre a questão de servidor. Eu só queria dar uma passadinha em alguma coisa. Eu falei para vocês que nós temos hoje funcionários que são desmotivados. E são realmente, né? Por quê? Chega numa determinada data, dá lá uma revisão geral anual, estabelece lá 2, 3, 4% que seja de reajuste, e é dado esse 4% para o excelente funcionário. E para o pior funcionário da prefeitura também recebe os mesmos 4%. Nós temos que criar programas de meritocracia. Nós temos que premiar os melhores funcionários. Nós temos que fazer que esses funcionários ajudem a administração. E isso tem que ser um programa, através de lei municipal, a criar um sistema, né, de avaliação, onde os funcionários participam e recebem premiação por ser os melhores funcionários da prefeitura. Uma coisa dos municípios que são regidos pelo regime da CLT, uma sugestão da GEPAM. Comece a pensar logo no primeiro semestre ou no primeiro trimestre na possibilidade de mudar o regime jurídico, sair do regime da CLT e ir para o regime estatutário, tá certo? Com isso o município começa a economizar 8% do FGTS sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento é a maior despesa do município. Com certeza, 60% de toda a nossa receita é com folha de pagamento, talvez um pouquinho menos alguns municípios. Agora, 8% do depósito mensal do FGTS, calcula quanto que é a folha de pagamento. Calcula quanto que é 8%. Multiplica isso por 13 meses, né, que tem o 13º, e depois multiplica por 4 anos, para ver qual é o valor absurdo que o município iria economizar ao não depositar o fundo de garantia. Essa mudança de regime jurídico é uma lei. Tem que ser discutido com os vereadores, tem que ser discutido com a sociedade. Quando você muda também o regime jurídico, tá certo? Você, com isso, reduz os teus compromissos com gasto com o pessoal. Tem município que está quase no limite que a lei de responsabilidade estabelece. Também, quando você muda o regime jurídico para o estatutário, as demandas que nós temos, as reclamações trabalhistas, não serão mais na Justiça do Trabalho, mas sim na Justiça Comum. Hoje a prefeitura, é raro a prefeitura que ganha ação na Justiça. Nós perdemos quase todas as ações na Justiça do Trabalho. Nós temos que reverter esse processo. Vocês estão assumindo, vocês vão ver que tem muitos precatórios e a maioria são precatórios trabalhistas. Por quê? Nós não sabemos ainda lidar com a CLT. Então vamos pensar na possibilidade de criar um regime estatutário, tá certo? E outra, para o servidor ele tem a vantagem também, quando faz a mudança do regime, o funcionário ele pode sacar lá o depósito que ele tem do fundo de garantia, tá certo? Talvez a prefeitura vai ter que instituir um plano de demissão voluntária para reduzir a despesa com o pessoal. O município precisa mudar a lei de contratação temporária. Não pode continuar a contratação temporária sendo pela CLT. Cria uma lei especial, onde você não tem depósito de fundo de garantia, ou não tem 13º. É uma lei de contratação temporária especial, tá certo? Teve uma mudança recente aí com a reforma da Previdência, né? Talvez o pessoal que está assumindo, que trabalhou antigamente, fala, nossa, tem na prefeitura o pessoal aposenta e eles continuam trabalhando e eu tenho que aguentar esse funcionário até os 70 anos de idade. Isso mudou agora. O funcionário, independente se o regime é da CLT ou estatutário, a partir de 2 anos atrás, quando o funcionário se aposentar lá pelo INSS, automaticamente está extinto o contrato de trabalho. Então vocês não vão ter que continuar com esses funcionários. Ah, mas Antônio, e os funcionários que já se aposentaram e continuam trabalhando na prefeitura? Esses aí não tem jeito, é direito adquirido. É daqui para frente, aqueles que se aposentarem, então encerra o vínculo empregatício dele. Tá bom? Essa é uma novidade que a gente queria passar para vocês. Prefeito e assessores. A consultoria internacional, a KPMG, que é uma das maiores do mundo, eles fizeram lá um estudo
sobre as causas de desperdício do dinheiro público. Olha que interessante. A principal causa, né, 63% de todo o dinheiro desperdiçado é o insuficiente conhecimento do agente que lida com os bens e valores públicos. 7% é com os desvios e fraudes. Olha a importância de trabalharmos e investirmos no servidor público com cursos, treinamentos, programa de valorização, porque 63% do desperdício vem do insuficiente conhecimento do servidor público. Tá bom? Olha que interessante é esse número. Bom, essa frase eu sempre uso. Quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. Espero que vocês que estejam assumindo a administração, né, esteja bem claro, definindo para onde vocês querem caminhar. Nós estamos caminhando para onde queremos, né? O prefeito que está assumindo, ele já se reuniu com a equipe, ele estabeleceu com a equipe qual é o caminho que vai seguir, né? Quais são os objetivos que a gente pretende atingir? Nós vamos concentrar nossas forças numa direção definida e espero que nós não sejamos arrastados pelo ritmo dos acontecimentos do dia a dia. Infelizmente eu vejo, a gente visita prefeitos, no final da tarde ele sai arrebentado, cansado de tanto atender gente, de conversar e conversar, cansado realmente, e sai com aquela sensação de que ele não fez nada o dia todo, porque simplesmente ele está sendo arrastado pelo ritmo dos acontecimentos do dia a dia. Então o prefeito tem que ter um horário com a sua equipe, um dia por semana, uma manhã por semana, para tratar simplesmente não, para tratar especialmente do termo planejamento. Cada secretaria com clareza, para onde é que nós vamos, quais são as nossas metas, quais serão as nossas ações. Nós temos que ter uma direção definida. Então isso é muito importante, prefeitos e assessores, trabalhar muito com a questão do planejamento. E planejamento exige métodos de trabalho. Nós temos que evitar a improvisação. Nós vamos ter que trabalhar com escassez de recursos, né? Nós vamos ter que trabalhar com a integração de ações de várias esferas, trabalhar junto com a Polícia Militar, trabalhar junto com o Conselho Tutelar, trabalhar junto com as entidades assistenciais, trabalhar junto com o terceiro setor, né? Trabalhar com todos esses órgãos, trabalhar de uma forma integrada, né? Eu vi uma vez, eu estava numa prefeitura, numa reunião, e aí o prefeito conversando com o secretário de saúde, ele contando que estava fazendo ações para combater o Aedes aegypti e que lá no bairro X ele estava fazendo a limpeza dos bueiros. E o secretário de obras não sabia, tinha limpado as bocas do bueiro um dia antes. Olha a falta de integração das ações, né, de trabalhar com ações integradas. Por isso que nós temos que ter gerentes, viu, prefeito? Dos projetos, das ações, ter projeto. Quem são os gerentes? Quando o senhor for tratar do termo, por exemplo, agente comunitário de saúde, quem é o gerente daquele programa? Quais são as metas? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas? Qual é o gerente do projeto da merenda escolar? Quem é o gerente do projeto tal, das ações tal? E aí tem que ter muito clareza as metas estabelecidas, né? Para saber se nós vamos conseguir atingir aquela meta até 31 de dezembro. Então isso é muito importante no planejamento, né? Aquilo que eu falei no começo lá, não há mais espaço para amadorismo. Quem vier para trabalhar na prefeitura achando que aqui vai ser um bico, né? É melhor não aceitar o cargo. Aqui a pessoa vai ter que cumprir metas, tá certo? E a equipe dele ser recompensado se atingir aquelas metas estabelecidas. Quem ganha com isso? A administração ganha, mas principalmente o cidadão, correto? Que aí vem o índice de efetividade lá do Tribunal de Contas, criou o índice de efetividade na educação, na saúde, como é que está tudo isso, né?
a campanha de vacinação. Olha, estava 80%, aumentou para 85%, aumentou para 87%, aumentou para 90%. Quais são as ações que nós temos que fazer para aumentar mais ainda a vacinação, tá certo? Tudo isso são metas. Se nós não tivermos meta, nós estaremos à deriva, tá bem? Vamos trabalhar com isso daí. Planejamento. Vamos falar um pouquinho da lei, né? São 3 leis aqui, ó. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. São 3 leis. Essas 3 leis têm que ser discutidas em audiência pública com a comunidade. Isso é encaminhado ao legislativo, sendo aprovada, então nós temos que cumprir essas leis. Na lógica da construção de um programa, né, o que é um programa lá no PPA? Então nós temos, vamos lá, imaginando um programa redução de mortalidade infantil, tá certo? Então nós temos essas causas, que isso passa a ser um problema, e aí então nós estabelecemos um programa, e esse programa então nós estabelecemos o objetivo, né, quais são as nossas metas e quais são os indicadores, e devolvemos para a sociedade então em ações. É esta a lógica da construção de um programa.